Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Onde Vamos, um canal novo que está trazendo sempre pessoas especialistas no assunto, mas também grandes pesquisadores, pessoas inquietas assim como eu, que querem entender o mundo em que estamos hoje, um mundo em transformações profundas e muito rápidas. Por isso, nós convidamos para estar conosco hoje aqui o professor Luiz Pérez Neto. Luiz, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a você pelo convite, prazer estar aqui. Luiz fala conosco direto de Barcelona, onde hoje ele é professor do Departamento de Jornalismo e Ciências da Comunicação da Universidade Autônoma de Barcelona, onde ele fez o mestrado e o doutorado. O Luiz é de Botucatu, interior aqui de São Paulo, fez a sua graduação na ECA. Depois de passar pelo mestrado e doutorado na Espanha, ele fez um estágio. O estágio sanduíche da pesquisa de doutorado dele foi na City University de London, no Reino Unido, e o pós-doutorado como Fulbright Fellow na Annenberg School for Communication da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Não sei se hoje, com Trump, você conseguiria fazer a pesquisa da mesma maneira, né, Luiz? E suas linhas de pesquisa se concentram em questões relacionadas à ética, na comunicação e no jornalismo, análise do discurso comunicacional e jornalístico, direitos humanos e políticas de comunicação na era digital. Luiz, vamos começar esquentando aqui. Vou te perguntar, nós estamos já há alguns anos, isso não vem de agora, mas esse processo vem se agudizando e está se tornando cada vez mais rápida a maneira como as Big Techs estão influenciando a vida das pessoas, dos jovens, dos adolescentes, das nações, questões políticas, questões geopolíticas, enfim. Imaginávamos que as transformações seriam grandes há 10 anos, mas não sei se a gente conseguia prever que chegaríamos onde chegamos hoje, né? Então a pergunta é: onde vamos chegar se não regularmos as Big Techs? Boa pergunta. Não tem muito clara a resposta. Talvez tenha um pouco mais de perguntas a partir dessa sua pergunta. Eu acho que a primeira constatação é o óbvio. A ideia da autorregulação nunca funcionou, não funciona. Por mais que aí no Brasil o mercado publicitário defenda uma autorregulação, nunca, não, nem mesmo no mercado publicitário brasileiro, a autorregulamentação funciona. Quando a gente pensa um pouco além, né, e entra nas questões de políticas de comunicação, todos os exemplos da autorregulação ou da não regulação ou da desregulamentação, eles são catastróficos, eles são verdadeiros desastres. E aí a gente começa a observar alguns modelos de regulação, como por exemplo o modelo britânico com o Ofcom, né? Por mais que é um grande desconhecido de grande parte do público brasileiro, essa regulação, as mídias na Inglaterra, as mídias na Europa em geral, estão regulamentadas, né? Há uma legislação em torno da concessão, a execução de determinadas políticas, o respeito de direitos humanos, como liberdade de expressão, etc, etc. O que acontece é que quando a gente entra no terreno, Deu uma. Luiz, cortou. deu, cortou. Se você puder só retomar um pouquinho, você estava falando que as mídias são Vou, reguladas, né? Se vou puder tirar o voltar daí. Vou tirar o fone porque aí talvez não sejamos traídos. Isso com certeza é alguma Big Tech que está escutando essa conversa nossa e cortou o áudio, né? Uma condição. Mas eu dizia que, em grande medida, existem políticas de comunicação que são criadas dentro de parlamentos eleitos democraticamente para que
as empresas operadoras ou concessionárias de meios de comunicação têm determinados limites, determinados deveres e determinadas obrigações, né? E determinados direitos também na execução dos seus serviços. Esse assunto ele evoluiu de uma maneira muito mal ao longo dos últimos anos, porque todo o sistema de regulação de meios estava pensado para os meios de comunicação de massa. Foi desenhado, toda a arquitetura de regulação foi desenhada para os meios de comunicação de massa. Quando começam a surgir os meios digitais, há uma certa titubeança, há uma certa dúvida, até pela própria natureza dos meios, até pela própria evolução. A gente foi convivendo e foi construindo esse novo cenário. E até O que para acontece não cair nessa mesma regulação, né, que existia para esses meios de massa, eles se valem de um subterfúgio, vamos dizer assim, de que são empresas de tecnologia, né? Não são empresas de mídia, o que depois se e aí você mostrou tem uma falácia, né? exatamente, o próprio Facebook ele diz que ele vende publicidade, que ele não é uma empresa de mídia, né? Mas em torno a todo esse processo, né, quando a gente começa esse processo lá atrás, você tem um período de convergência de meios, de tal maneira que os meios de massa, eles vão paulatinamente se convertendo em meios híbridos, né, com emissão ou com construção de plataformas digitais e continuando com o analógico. Esses meios de massa também se digitalizam, né? Televisão digital, rádio digital, e aí a gente vive um momento onde há uma convergência plena de meios e a configuração de um sistema híbrido, onde os chamados meios tradicionais convivem com os chamados novos meios, plataformas, né, numa relação de simbiose ou de auto-influência, né? À mesma medida que determinados conteúdos, determinados produtos criados e desenhados nos meios tradicionais influenciam, geram debates, conversas em determinadas plataformas, temas, assuntos, conteúdos criados em determinadas plataformas também acabam influenciando os meios tradicionais. E esses meios, eles não são uma bolha isolada, não estão fora, né? Eles são parte de uma sociedade. Aí muita coisa vai acontecendo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Esse processo, ele é um processo também no qual nós aprendemos, nossa sociedade, enquanto audiência, vamos aprendendo a utilizar esses meios. Os políticos, as instituições, quer dizer, todos os atores sociais vão também, os ativistas também vão aprendendo a lidar com esses meios, né? E aí sempre tem momentos de epifanias, né? Por citar alguns exemplos, em 2013, quando houve no Brasil uma disrupção de um movimento contestatório, né, fomentado principalmente por determinados grupos ativistas e jovens em contra da inexistência, inoperância de políticas de bem-estar social que beneficiassem um conjunto mais robusto e mais amplo e mais sustentável da população, em meio a uma crise econômica, em meio a uma desconexão das elites políticas com as bases, quer dizer, vai juntando um monte de coisa, surge aí fenômenos como o Mídia Ninja, né? Que naquele momento gerou uma grande fascinação. Ah, vai acabar o modelo de meios tradicionais, partiremos para um outro modelo. Esses modelos alternativos, eles sempre existiram, né? Mas foi justamente as próprias plataformas das Big Techs, uma loucura você pensar que uma plataforma criada por uma Big Tech, em um determinado momento, serviu à projeção de determinados grupos ou determinadas mídias alternativas ao establishment. Isso hoje já, com as governanças algorítmicas, é cada vez mais difícil, né? Não impossível, mas cada vez mais difícil. Tudo isso num contexto de ampla e restrita alergia política, institucional e social, no caso do Brasil,
a palavra regulação das mídias. É só você falar essa palavra e se você falar isso num almoço de família, já Vira briga. acabou o almoço, Não fale isso vira na briga. Páscoa, né? Você está querendo censurar. Se confundem coisas que não têm absolutamente nada que ver. Você ter uma arquitetura da informação, você ter políticas de comunicação não é incompatível com o pleno gozo e uso da liberdade de expressão, né? O que a gente agora constata o nosso fracasso enquanto sociedade global foi justamente não ter regulado de uma maneira sustentável, de uma maneira global. Há iniciativas, a gente teve, inclusive o Brasil foi sede de um evento em 2014, global, para tentar que os determinados agentes, a ICANN, a IGF, todos os agentes implicados no controle ou da infraestrutura ou de alguma das partes dos domínios, etc., da internet, se colocassem de acordo para criar fóruns, né, de uma governança global. Isso não foi possível, em grande medida, por um boicote político das grandes potências mundiais. E aí são todas. Não sobra nem para quem está mais à direita, nem quem está mais à esquerda, porque é o interesse velado de alguma maneira, sacar proveito dessa desregulamentação, né? Então, dentro desse cenário, quando a gente fala, bom, então que as plataformas velem pelo bom uso e pelo bom senso. Quer dizer, aí o fracasso foi absoluto, né? Durante um período em que existia um grupo político nos Estados Unidos que tinha uma visão sobre a regulação da internet um pouco mais democrática, existiam determinadas políticas de verificação ou de tentar, de alguma maneira, minorar, né? Muito também em função de alguns escândalos, desde o escândalo da Cambridge Analytica, do escândalo do Brexit, do escândalo da primeira eleição do Trump em 2016, né? Houve ali uma tentativa de reordenar, depois da invasão do Capitólio também, né? Passado esse período, o que a gente vê agora é uma volta ao Velho Oeste, né? Então, a ideia do vale tudo, né? Não o vale tudo que está passando na televisão aí no Brasil, um vale tudo do simples e puro, absoluto ausência de qualquer política minimamente democrática. E assim estamos, ou para onde iremos, não tenho a menor ideia. É engraçado porque um caminho, me parece, que a justiça americana está encontrando para colocar algum tipo de freio é o caminho na área comercial, porque eles estão acusando a Meta de monopólio depois que comprou o Instagram e o WhatsApp. E se a empresa for condenada, talvez ela tenha inclusive que vender essas duas plataformas. Será que será que já que a regulação não caminha, será que você diminuir pelo menos o poder econômico dessas big techs pode fragilizá-las, ou você acha que isso não vai mudar muita coisa? Eu acredito, eu não tenho conhecimento econômico do assunto, então também acho que isso eu preciso ter uma certa honestidade intelectual. Eu desconheço absolutamente o modelo de direito de concorrência e de regulamentação de antitrust dos Estados Unidos e nem sequer do Brasil. Então, aqui eu vou falar um pouco na base do que eu acho, e é horrível, eu não deveria fazer isso, porque me faltam elementos teóricos para subsidiar essa discussão. Mas uma coisa que talvez eu possa falar para ajudar o pessoal que está escutando esse podcast ou que está vendo né, por alguma plataforma de uma Big Tech, Pois é, estamos e nela. que mais e que queira ampliar essa conversa, essa ação ou essas ações via comercial, via, né, econômica, de tempos em tempos a gente vive esses períodos. Eu me lembro em 2015, se não me equivoco, o FCC, né,
Commercial in Communication. Eu tô trocando siglas, eu já tô com uma certa idade, tô bailando aqui. Mas em torno ao direito à neutralidade da rede, o que supostamente sustentou até hoje em dia o direito à neutralidade da rede foi uma regulamentação do FCC dos Estados Unidos, né, do Bureau que controla a parte comercial. Basicamente, para quem não está muito familiarizado com a ideia de direito à neutralidade na rede, que no Brasil a gente tem sustentado via o que sobrou do Marco Civil da Internet, permite que os usuários tenham, de alguma maneira, garantido acesso à internet de uma maneira isonômica, com independência de uma contratação de um pacote A ou B de internet. Então, as operadoras, no caso, por exemplo, do Brasil, elas podem vender um pacote de internet com uma velocidade 500, 1 GB, o que for, né? Nos Estados Unidos também. Mas o que elas não podem fazer é vender esse pacote de dados sem Netflix, por exemplo. Ou com Netflix. Você tem essa internet de 1 GB, mas se você quiser acessar a Netflix, você tem que pagar 2 euros mais. Porque o volume de dados que trafegam são muito diferentes. Uma coisa é uma pessoa que está entrando num portal de notícias para ler notícias. Outra coisa é uma pessoa que está consumindo vídeos em streaming. Outra coisa é uma pessoa que está jogando online, etc. A isonomia, a neutralidade na rede, ela impede, né, esse sistema de TV a cabo, né, de pay-per-view, aqui seria o pay-per-consumer. Isso foi, de alguma maneira, uma grande conquista dos usuários globalmente, no caso do Brasil, graças ao Marco Civil da Internet, todas as entidades e os grandes atores que interferiram. Mas entendo, aqui a ideia é que isso só foi possível por conta de uma decisão antitrust, de uma decisão de um órgão de regulamentação comercial. O que a gente está assistindo, de uma perspectiva global, é um processo de desregulamentação e de protecionismo. Não sei como isso vai acabar. Não tenho elementos para dizer que, no caso de uma sanção, a Meta, isso repercutiria de alguma maneira, ou mesmo no caso do TikTok, né, a ideia de que o TikTok, para conseguir se manter operando nos Estados Unidos, teria que vender uma parte da empresa, etc. Esses movimentos econômicos, eles são importantes a gente olhar, mas olhar com subsídios de especialistas, que não é o meu caso. Não, mas já ajudou bastante até para trazer alguns marcos, né, aqui da nossa legislação. Claro, não sobrou muito mesmo do Marco Civil da Internet, mas alguma coisa ele nos ensinou, né? Agora, entrando um pouquinho nas questões dos desafios nas campanhas políticas, porque as eleições... uma coisa que vem acontecendo no Brasil nas últimas eleições... Antigamente, né, Luiz, acabava uma eleição, a gente tinha, sei, 1 ano e meio, 2, de período de gestão daquele eleito ou eleita para aquele cargo. E o que tem acontecido nos últimos pleitos é que não existe mais esse intervalo, né? Acaba uma eleição e automaticamente já se fala da outra, né? Já começam a surgir listas dos próximos candidatos, enfim. Esses novos meios, que não são mais tão novos, né? Mas as redes digitais, elas têm um papel hoje fundamental, né? Mesmo num país como o Brasil, de dimensões continentais, a gente sabe que nem todo mundo tem o mesmo nível de acesso à internet, né? Nem todo mundo tem um aparelho robusto que consegue rodar vários aplicativos, assina todos os mesmos tipos de notícia, né? Então, vai ter acesso só às notícias gratuitas, não necessariamente
produzidas por veículos jornalísticos sérios, né, que aplicam o bom jornalismo com J maiúsculo, vou frisar isso, está cada vez mais raro, né. Tem um processo também de, eu não tinha previsto a gente falar disso, mas acho que vale também, né, porque essas grandes big techs, com os seus aplicativos de redes sociais digitais, né, e como os veículos de jornalismo perderam o controle da distribuição do material que produzem, eles foram se precarizando cada vez mais, né? O dinheiro das grandes campanhas publicitárias foi se pulverizando, né? Antigamente ele ia inteiro para as grandes mídias, né? As tradicionais, a TV, para as revistas, para o rádio, para os jornais. Isso não existe mais, né? E aí essa pulverização das verbas publicitárias precarizou muito os veículos tradicionais de jornalismo, né? Que mesmo com 1000 questões, eles ainda tinham redações robustas com jornalistas, né, muito experientes, que investigavam, enfim, eram bons repórteres que saíam às ruas, né? Porque para você fazer um trabalho de reportagem não é barato, né, Luiz? O veículo tem que ter dinheiro para bancar, né, uma boa reportagem. Às vezes ela demora meses, né? Claro, tem as alternativas hoje. Aqui no Brasil você tem, por exemplo, uma agência pública que aí recebe algum tipo de investimento. Você tem a Repórter Brasil, que faz investigações primorosas, mas a gente conta, né, acho que 2, 3, no máximo 5, né? Então, olhando para esse cenário muito desafiador, como é que a gente teve no meio do caminho o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dando um freio ali na empresa X do Elon Musk, porque não tinha escritório no Brasil, né? Ele de verdade peitou, e aí teve interferência, né? Teve post do Elon Musk criticando o nosso ministro, teve post de vários atores políticos dos Estados Unidos, mas ele não se deixou intimidar e fez valer o que diz a lei aqui, tem que ter endereço comercial no Brasil e ponto, né? Mas apesar dessa postura firme, as nossas eleições para 2026 estão aí, e a gente sabe que a extrema-direita continua se utilizando dos mesmos métodos, né? A gente ainda está passando pelo julgamento aí da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então, assim, muita água ainda vai passar embaixo dessa ponte, né? Até a eleição do ano que vem. Mas você acredita que a gente vai conseguir ter um pouco mais de controle dessa disseminação descontrolada de notícias falsas, agora com o uso de inteligência artificial? Então, tem um partido político pequeno no Brasil, agora me fugiu, eu não vou citar porque para eu não falar, não trocar o nome do partido, mas ele fez uma campanha recente agora, só com imagem de inteligência artificial. Não tem uma pessoa de verdade ali na campanha do partido para trazer pessoas para a legenda, sabe? É só imagem de inteligência artificial. Então eu fico imaginando que isso não vai ser utilizado para a campanha de 2026, né? E não sei se todo eleitor consegue discernir o que é um ator ou um político ali na frente do vídeo, né? E o que é uma imagem criada pelo robô, né? O que você acha, Luiz? Como é que será essa nossa eleição do ano que vem? Você acha que a gente conseguiu segurar um pouco esse... Isso é bastante complicado porque abre muitas... A sua pergunta, na verdade, ela São muitas. pelo menos 4 perguntas. A primeira, indiscutivelmente, é como a gente lida com a tecnologia. Historicamente, a gente tem muita dificuldade de conseguir olhar para uma nova tecnologia, seja ela qual for, e entender quais serão os usos e apropriações sociais dessa nova tecnologia. Foi assim com o rádio, foi assim com o cinema, foi assim com a televisão, foi assim com o advento da internet, foi assim com com a Web 2.0, foi assim e está sendo assim com a chegada da inteligência artificial.
né? Em todos esses momentos, o nosso olhar de desconfiança, de medo, de desconforto, eh eh, foi levou o ser humano a reações das mais diversas, né. Por exemplo, todo o debate em torno dos anos 80 e 90 sobre a televisão como grande alienador geral da nação, né. Hoje em dia parece até surrealista a gente pensar, que tem gente que acha que a Rede Globo de comunicação é um veículo comunista, para quem viveu todo esse debate dos anos 80, final dos 70, 80 e 90, né, que colocavam todos os grandes grupos de comunicação de massa, como grandes alienadores, manipuladores das massas, etc, etc. Viver para ver, né, esse processo de evolução. E essas visões muito alocadas, descoladas da realidade, né, por exemplo, chamar a Rede Globo de comunista, ou em relação às plataformas, etc., ela responde muito a um certo espírito do tempo, a uma certa dificuldade da gente olhar para a nova tecnologia e entender. Assim foi, põe um exemplo pessoal, quando eu comecei a dar a aula e os alunos começaram a ter computador em sala de aula, computador com acesso à internet. Um processo lento e gradual, mas ao mesmo tempo também muito revelador. Porque você falava alguma coisa, o aluno fazia o fact-check na hora, né? Falava algum autor, falava alguma coisa. Isso, para mim, que tinha que saber tudo de memória, tinha que ter uma capacidade memorística, era muito desafiador e era uma certa angústia, porque eu ia dar aula e falava assim: eu não posso errar a data de nascimento desse autor, eu não posso errar tal dado, eu não posso confundir, porque os alunos vão estar lá, vão querer me pegar, né, na curva, né? Essa angústia se transformou num novo processo, numa maneira diferente da aula, que hoje você já, de alguma maneira, naturalmente, sabe que não há essa preocupação com uma certa exatidão. Num processo, num espaço de sala de aula, você tem a capacidade de transformar a maneira de dar aula e trabalhar desde uma perspectiva mais dialogada com o estudante. Então, hoje, você já não chega mais com aquela ideia de eu tenho que dar um discurso como professor e transmitir todo o conhecimento, e os alunos anotam, e a partir daí o que foi dito, né, se converte em verdade, etc. Aquela história toda. Isso mudou. E mudou para o que eu entendo que é uma coisa muito mais produtiva, que é a ideia de você construir o conhecimento com o aluno, de você ir dialogando, etc, etc. Do ponto de vista da política, é a mesma coisa, né? A gente está muito pouco tempo, com perdão da incoerência aqui, muito pouco tempo, né, convivendo com a desinformação e com o desordem, com essa certa desordem informacional, num contexto onde a gente tem esse sistema híbrido de e-mails, que eu falei antes, onde a gente tem uma abundância de informação. Eu não sei quantas pessoas vão ver esse podcast, como você mencionou, Botucatu, talvez a cidade inteira veja, mas o que a gente tem é cada vez mais universos de produção discursiva, né? E isso afeta muito o outro lado, que é o consumo, a audiência, etc. Sobre isso, acho que é importante para a gente discutir campanha eleitoral, dar esse panorama, mas que essa seja uma resposta meio longa, meio tortuosa. Então, essa primeira questão que eu queria dizer, das 5, é essa nossa necessidade, ou essa nossa emotividade de responder a novas tecnologias. Não sabemos muito bem como será utilizado, nem os efeitos. A gente vai, de alguma maneira, aprendendo a conviver. Há 20 anos atrás, ou menos, né, 15 anos atrás, o Wikipedia era uma coisa, não pode ser fonte, os alunos, isso é horrível, os alunos vão copiar todo o conteúdo da Wikipedia e plagiar, etc. Hoje já não tem ninguém tem mais esse temor, há outros temores, né? Talvez agora, hoje, o temor seja ChatGPT, a inteligência artificial generativa, os vídeos editados, mas a gente vai ter que aprender a conviver. Como será? Não sabemos. Na medida em que vamos nos apropriando, teremos condição, de alguma maneira, de ver. Seria bom se tivéssemos alguns parâmetros
pelo menos, se não jurídicos ou políticos, por alguns parâmetros éticos, né, para saber como a gente pode navegar por essas novas tecnologias. Não temos, então temos que construir. Depende de todos, depende de nós também, dessa nossa conversa e de todas as pessoas que estão de alguma maneira implicadas nessa questão. O segundo ponto, e acho que você tocou na sua pergunta, e é muito interessante, você falou, o jornalismo com J maiúsculo está deixando de existir porque é uma pulverização dos recursos publicitários. Aí, eu estou de acordo com você, mas eu queria colocar um pouco de pimenta nesse molho aí, porque acho que é coisa que requer um olhar mais distanciado. Por que eu estou falando isso? Porque os recursos publicitários, por mais vultosos que fossem, eles nunca chegavam, na sua totalidade, ou proporcionais à qualidade da produção jornalística. Sim. Isso é uma coisa bastante interessante. O jornalismo, desde o século XIX, final do século XIX, começo do século XX até hoje em dia, sempre foi uma profissão precarizada. É indiscutível essa questão. Você tem 3 ou 4 figuras que são, de alguma maneira, baluartes e tem uma projeção financeira, econômica, que é incompatível com a grande massa de trabalhadoras e trabalhadores do mercado jornalístico. É uma profissão extremamente glamourosa, essencial para a democracia, mas durante mais de um século extremamente precarizada. E no Brasil, a evolução não é outra, senão essa. A isso, a gente precisa colocar um novo fator que vem relacionado com esses usos dessas plataformas, né? As plataformas geraram um novo modelo de intermediação. Você falou, e aí é o terceiro ponto, né? Dessa minha resposta que eu falei que iam ser 5 pontos, as plataformas geraram um processo de desintermediação. Os meios de comunicação, enquanto instituições, eram os intermediários, né, entre atores sociais relevantes, fatos relevantes e a sociedade. Esse processo de desintermediação não é novo. Ele é anterior, né, a este momento atual. Ele começa com o próprio advento da internet, quando você tem o surgimento dos bloggers, que depois se convertem em influencers, né, esses influenciadores digitais, etc. Isso afeta, evidentemente, o jornalismo. O jornalismo brasileiro nunca foi um jornalismo, quer dizer, até foi, teve momentos de ser um jornalismo de reportagem, de notícia, etc. Mas, em sua grande medida, o jornalismo brasileiro sempre teve uma tradição muito optativa, né, de os grandes figurões, um Hélio Gaspari, sei lá, os colunistas, né, e esse colunismo, hoje em dia, ele se mistura com esse processo de influenciadores digitais, e o que a gente observa é que, em qualquer portal de notícia, o que você mais tem é opinante, né? O cara que vai lá, ou pessoa que vai lá e opina sobre, mas eu sou especialista no Oceano Sul-Pacífico, então eu falo sobre isso, e tenho lá minha coluninha no meu portal, no meu quinhão, e tenho uma audiência. Por quê? E aí é o quarto ponto, né? A gente tem essa desintermediação. O quarto ponto é a fragmentação da audiência. Você tem uma audiência muito mais nichada, por utilizar um termo que eu não gosto muito, mas o termo correto seria fragmentada, né? Quando você tem essa audiência mais fragmentada, para chegar a mais pessoas, você precisa acessar uma rede que tenha capilaridade. Então, esses grandes portais, todos estão investindo muito nisso. E aí, para acabar, de alguma maneira, arrematando a situação, você tem uma situação no qual há uma transformação não só na própria produção e no próprio consumo, em função dessa fragmentação, em função da abundância de informação, da competição, etc. Mas você tem uma mudança muito importante nos regimes de visibilidade das informações, né? Então, quer dizer, qualquer informação produzida, você tem um custo para que ela seja visível para uma audiência cada vez maior, né? E aí, você tem que fazer campanha política em torno a esse cenário, construir, planejar, desenhar uma mensagem, etc.
é um cenário extremamente desafiador. Do ponto de vista do discurso político, as campanhas permanentes, a gente já fala, a literatura acadêmica já fala de campanha permanente desde os anos 90, assim, sistematicamente, a literatura, a comunicação política já fala, com uma transformação da ruptura da fronteira entre a informação e o entretenimento, o infoentretenimento, lá em 97, 96, Bill Clinton e Tony Blair, para situar dois grandes ícones. O Bill Clinton foi o primeiro candidato à presidência dos Estados Unidos a mostrar um lado muito mais de entretenimento, tocando jazz com saxofone no Saturday Night Live, ou Tony Blair tocando guitarra também num programa de auditório. Quer dizer, esse modelo se transformou, se manteve, né? Não só por esses líderes, mas por muitos outros que vieram, que entenderam que para chegar tinha, numa audiência maior, tinha que mostrar esse outro lado. Né? Some-se a isso, todos esses processos que a gente comentou, e uma certa consolidação dos discursos populistas. E aí os populismos, eles são de direita e de esquerda. Você tem discurso populista de direita, você tem discurso populista de esquerda. E a internet, com este modelo destas plataformas, com este modelo de desintermediação, com este modelo de fragmentação, você favorece ao discurso político, ou qualquer discurso que seja curto, direto e apelativo. São algumas das características do discurso populista. Essa é a resposta que eu estou dando aqui. Você vai ter um trabalho enorme para editar isso aqui e fazer com que isso seja minimamente palatável para uma audiência. O pessoal que está no controle aí da gravação desse podcast já dormiu. A audiência já foi embora, já não tem ninguém, nem Tá nada, né? O Luiz tá adorando ali, ó. Você, mas é por cortesia. A minha mãe já falaria, para, né? Vai direto ao ponto, mas não tem como você ir direto ao ponto, porque você tem que, de alguma maneira, perfilar. Isso prova o fracasso de uma mensagem, de um mundo cada vez mais complexo, de um cenário cada vez mais difícil de você apreender e entender, e você tem que fazer uma campanha política. Então, um discurso político populista, ele é certeiro, né? E aí, quando você vai para o discurso populista, você está mais perto da fronteira de tudo aquilo que a gente não quer ou não deveria querer na política, que é a agressão, que é a violência, que são os discursos extremos, né? Todos os ismos, machismo, todo xenofóbia, o discurso de ódio. Por quê? Dentro desse cenário de fragmentação, de desintermediação, um cenário de meios híbridos, um cenário de opinantes que cada vez se precisam projetar uma determinada reputação, uma determinada imagem, o cara vai lacrar, e se ele tem que lacrar, ele vai mentir, vai agredir, etc. E isso empobrece a esfera pública, desacredita a democracia e implode completamente qualquer capacidade de construção de um diálogo minimamente civilizado. Assim estamos. Sobrou alguma ética? Ou éticas em rede? Vou voltar a te fazer essa pergunta de novo, depois da gente se aprofundar um pouco engraçado, aqui. a gente sempre pensa sobre isso e o antiético ou o imoral ou o que está errado sempre é o outro, né? Ou sempre é aquele que não comunga dos mesmos valores que eu tenho, né? E aí fica muito difícil. Fica muito difícil porque fica uma disputa de você mais, né? Ah, você é corrupto, mas você mais. Você é malvado, mas você mais. Você é machista, mas você mais. E assim sucessivamente para todos os critérios morais críticos, né? E aí, o que fazer?
Não tenho a resposta. Se tivesse a resposta, eu seria consultor e estaria muito rico, né? Como eu Você não seria tenho um a resposta, coach. eu sou professor e pesquiso sobre essas coisas e tento aprender. E quem disser que tem uma resposta para isso, está mentindo. Por isso que a minha pesquisa atual, ela vai em torno justamente do consumo de informação e a polarização, né? Existe alguma maneira da gente despolarizar a sociedade? Que relação há entre o consumo de informação e a polarização, né? Política, polarização social. Muitas vezes a gente acha que a polarização, que pode levar a determinadas posturas radicais, extremas, ela está relacionada ao consumo de conteúdos extremos em plataformas e sites e redes sociais. No entanto, eu não responderia isso com tanta certeza quando a gente tem meios de comunicação tradicionais que são extremamente radicais, né? Em suas posturas ou postulados, principalmente em momentos de campanha eleitoral. Por citar um exemplo aqui, o Estado de São Paulo. Uma pessoa que seja leitora ou leitor do jornal O Estado de São Paulo ou do jornal O Globo, apenas por citar dois, é, é uma pessoa muito mais polarizada, talvez seja uma pessoa muito mais que só veja isso, né, que só leia o Estadão. Você deve ser uma pessoa, pode ser uma pessoa muito mais polarizada do que uma pessoa que tem um consumo diverso em redes sociais. Há alguns estudos que apontam essa tendência, né? O problema aqui são as metodologias desses estudos, né? Quando você entra nesses universos empíricos, são experimentos que têm determinadas limitações, etc. Mas só para a gente romper um pouco o pré-concebido de que as redes sociais são elementos de polarização. São. Não vamos falar que não são, porque podem ser, né? Agora, não dá para atribuir toda a responsabilidade pelos fenômenos de polarização que tendem a esse extremismo, ou, por exemplo, de desinformação, só às redes sociais. A qualidade de jornalismo, que decaiu, isso é evidente, ela também se deve a um modelo econômico e a um interesse de determinadas elites que, até determinado momento da história, estavam, de alguma maneira, crentes de que o poder da influência detinham eles, né? Nesse fenômeno de desintermediação que a gente estava conversando, isso acabou, ou diminuiu, né? E muitos desses editores, famílias e grupos, etc., ainda não entenderam esse processo. É um processo lento Sim. de entender. O problema é que o fenômeno social é muito rápido, e uma eleição muda. Veja só, o Estado de São Paulo apoiou descaradamente a eleição de Bolsonaro, descaradamente, né? E aí depois, quando o monstro saiu, quer dizer, um cara anti-vacina, um cara que fez políticas contrárias às minorias, etc., nesse sentido, estou dizendo, né, políticas monstruosas. Né? Aqui não me refiro à pessoa, e é importante que fique claro isso, até porque não conheço a pessoa, mas as políticas de Bolsonaro foram monstruosas para determinados segmentos da população, mulheres, minorias, políticas de saúde pública, etc, etc. A mídia, que em um determinado momento lhe sustentou na eleição, muito mais por não apoiar o contrário, ou por não ser capaz, né, de ter uma postura neutra, uma postura mais objetiva, uma postura mais institucional, né? Aí precisou recolher o cabo do que deixou, né? E isso é muito complicado. E aí acontece um outro fenômeno que não dá para a gente entrar aqui, senão a gente não acaba nunca, que é a perda de credibilidade. Esses veículos de comunicação tradicionais, muitos deles, por conta de apostas completamente equivocadas, perderam a credibilidade. Seja no caso do exemplo do Estadão, poderíamos dar mais. O Estadão, na verdade, vem numa sequência, né? Lava Jato é outro exemplo de quanto o Estadão apoiou o Moro, etc, etc, e depois não conseguiu recolher, se desfazer, voltar para uma postura de
produção de conteúdo jornalístico, né? Se a partir do momento que você começa a fazer política dentro do jornalismo, e é diferente você opinar ou do que você fazer política de uma maneira aberta, né? Se situar como mais um ator, como mais um agente no sistema de disputa de poder. É muito difícil você voltar atrás. E aí você soma aqui os outros meios também, Folha, Estado, Globo, os que Jovem Pan. sobraram aí dos Jovem Pan, etc. Quando você tem essa mutação e você passa a ser um ator do espectro político, você perde um certo espaço de credibilidade da sua informação. E aí você vai competir no mercado onde há uma abundância de informação, onde há um sistema híbrido, onde há um processo de desintermediação, onde há um processo dos influenciadores digitais, etc. Tudo que era o seu grande capital, que era o valor social da notícia, você perdeu. E aí, num fenômeno que a gente está falando de fragmentação da audiência, as pessoas vão acreditar naquilo que está mais próximo a elas, ou aquilo que elas têm uma maior vinculação, seja como grupo social, eu pertenço à igreja, um amigo meu da igreja me falou isso, eu pertenço ao clube de tênis, no clube de tênis não sei quem me falou, eu sou seguidor de fulano de tal, e eu tenho um vínculo com esse influenciador, e ele está falando isso, então deve ser verdade, né? Repare até na própria dimensão religiosa, né, no sentido desse o seguidor, né, como um fiel seguidor, ou esses espaços. E aí você tem esse fenômeno onde as notícias falsas ou os fluxos de desinformação circulam com mais capilaridade do que uma informação de algum veículo tido como crível, né, ou tido como um veículo que faz jornalismo, né? A pergunta que a gente deveria fazer antes de pensar as eleições é qual vai ser o papel do jornalismo nas próximas eleições, num contexto onde vai ter campanha utilizando inteligência artificial com vídeos, vai ter uma segmentação e microtarget, vai ter influenciador digital se candidatando e chegando a postos nunca antes inimagináveis, vai ter um discurso cada vez mais extremo, contrário, de polos opostos, cada vez mais desrespeitosos, né? Qual vai ser o papel do jornalismo? Será que a gente vai conseguir resgatar, de alguma maneira, o debate público desse fosso moral, ou a gente vai ajudar a empurrar mais para baixo? Não sei. Tô curioso também. Eu também, porque senão a gente vai fazer um pouco de futurologia aqui. Claro, eles nos dão alguns sinais, mas vamos ver, né? Luiz, mudando um pouco só, indo mais para a questão da geopolítica, nós estamos vendo o Império Americano em declínio. E até ações um pouco desesperadas do Donald Trump para tentar retomar uma liderança que já existiu, né? Ao mesmo tempo, nós aqui do Brasil temos uma visão desse cenário e você está aí no velho continente, né? Está falando a partir de Barcelona e eu queria entender um pouquinho qual é a percepção que você da sociedade, né, espanhola, mas também europeia, você que está aí mais próximo também da mídia europeia, se tem essa noção de que você tem uma inversão de polos hoje no planeta, né? Você tem o crescimento alguns chamam de sul global, então assim, né, a hegemonia chinesa, que provavelmente já está passando, em termos econômicos, né, já está passando os Estados Unidos. Enfim, esse momento que nós estamos vivendo de transformação, assim. A partir aí do velho continente, o que você está vendo? É uma questão de um momento de mudança muito profunda. É muito interessante a gente pensar, por exemplo, nessa mudança geopolítica global. Não sei te dizer qual será o futuro. O que eu posso, talvez, explicar de algumas políticas recentes que a gente tem visto aqui, tem vivido aqui. A primeira dela é a questão científica.
Dentro desse novo modelo de política ou geopolítica, né, nos Estados Unidos, uma mudança. E aí também tem que respeitar desse ponto de vista democrático. Os cidadãos dos Estados Unidos votaram por uma opção política, conscientes, conhecedores dessa política, na expectativa da construção de um novo império, né, americano. E aí é muito legal a gente pensar, do ponto de vista de análise, como esse discurso populista do Trump ele é sedutor para um eleitor, né, dos Estados Unidos, né? Recuperar a grandeza do aquilo que já fomos e estamos deixando de ser. Lembra um pouco assim, quase um fado português, né? Aquela a canção, né, do império português do que fomos, controlamos o mundo inteiro e agora cá estamos, etc. etc. Dito isso, a política científica do Trump é quem faz ciência que não é a que eu considero que é a adequada, fora, né? Não sabemos muito bem o que é uma ciência adequada para o Trump. Sabemos muito bem qual não é, né? E qual não é a ciência que seja crítica, do ponto de vista das ciências sociais, a que questione, a que ofereça mais perguntas do que respostas, a que de alguma maneira coloque o dedo na ferida, que faça as pessoas pensarem, as ciências físicas, biológicas e sociais que sejam interdisciplinárias, que de alguma maneira fomentem o valor humano como uma perspectiva central, etc., de alguma maneira geral, etiquetada como ciência woke, né? Talvez, do ponto de vista histórico, eu também aqui peço desculpas para a audiência, porque eu não sou historiador, não tenho as habilidades. Vou fazer uma comparação aqui muito grosseira, né? Vejo que talvez estamos começando um novo macartismo, né? Aquele processo de caçar as bruxas de autores, intelectuais, pensadores que eram considerados comunistas durante o período da Guerra Fria nos Estados Unidos e que foram perseguidos alguns até a morte, né? Outros foram banidos, perderam tudo, tiveram que se exilar, etc., dentro do modelo de democracia liberal dos Estados Unidos. Claro, do outro lado você tinha o modelo de democracia comunista que fazia a mesma coisa, né, com outros métodos, Gulag incluído. Talvez estamos entrando num período similar de política, no caso, política científica, no caso dos Estados Unidos. Para a Europa, vários governos, várias regiões, e a União Europeia em geral, têm enxergado isso como uma oportunidade para repatriar cientistas, no caso espanhóis, no caso daqui da Catalunha, que estão fora, que estão nos Estados Unidos, que queiram vir, né? E também de contratar grandes expoentes nos campos das ciências, qualquer disciplina, e que queiram vir pesquisar aqui. A grande questão é que nós não temos, nem na Europa, nem nos países do sul global, a infraestrutura, por exemplo, de laboratórios, por exemplo, de recursos para pesquisa, para que esses pesquisadores possam desempenhar a sua função. Então, ao mesmo tempo que existe uma ventana, uma janela de oportunidade para a atração desses talentos, que de alguma maneira aprofundaria essa mudança radical. O investimento em ciência e tecnologia ele é decisivo para a melhora dos fatores econômicos, dos fatores sociais. Isso é comprovado. Países que investem mais de 2% do PIB em ciência têm um retorno maior do que países que investem 1% do PIB. Países que investem 6% do PIB têm um retorno maior, e assim sucessivamente, né? Claro, há essa oportunidade, mas a gente vai conseguir, dentro desse sistema no qual a Europa virou uma espécie de Disneylândia e o sul global ainda não é o que poderia vir a ser, justamente por questões geopolíticas,
a gente vai conseguir atrair esses talentos, mas vamos conseguir oferecer a infraestrutura necessária para que possam desenvolver, aí eu acho que vai se jogar uma das frentes dessa batalha de construção de uma nova ordem política internacional. Há outras. Eu falo do quinhão onde eu conheço, que é o espaço de ciência e tecnologia, o espaço de pesquisa. Então, entrando um pouquinho mais nessa área para além da pesquisa, mas falar de educação de forma um pouco mais ampla, né? Você que está em sala de aula aí em Barcelona, você nota semelhanças e diferenças entre os jovens aqui do Brasil e aí da Catalunha, com relação tanto a relação com o educador, a relação com as mídias digitais, quanto eles trazem essas mídias digitais para a sala de aula e se isso ajuda, atrapalha, o respeito ao educador e as questões da educação do aluno são diferentes aqui e aí? Como é que você enxerga isso? Olha, é muito complicado porque a gente tem a tendência de ser injusto. Tem a tendência de ser injusto porque a gente ou fala mais do presente ou fala mais do passado. Quando a gente compara contextos que são tão diferentes por professor, e não quer dizer que sejam melhores ou piores, são diferentes. Para colocar na prática, em um exemplo, no Brasil, durante quase todo o meu período de professor que eu estive em instituições de ensino particulares. Maior parte do tempo na SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, que eles não gostam que se diga Escola Superior de Propaganda e Marketing, tem que dizer SPM. Se eu estivesse lá, já teria sido repreendido pela assessoria de imprensa por dizer mal, então, etc, etc. Só isso já marca um contexto diferente, não é nem melhor nem pior, você está numa instituição privada, então, quer dizer, você tem um perfil de aluno, você tem um sistema de bolsas que era muito precário, muito minoritário, então você tem um público que é de uma classe, de um recorte de uma classe social muito determinada, né? E aí, não posso generalizar, né? Isso na graduação no Brasil, no SPM. E a maior parte do meu período como professor na SPM, eu estive vinculado à pós-graduação, que é outro perfil de aluno, né? Alunos de mestrado e doutorado, em sua grande medida bolsistas, com trajetórias diversas, gente que vinha de outras regiões do Brasil, gente que vinha da própria instituição, da própria graduação da SPM, outros que eram professores da escola, etc. Então, foi uma experiência muito rica do ponto de vista, né, de você conviver com essas diversidades e você tentar entender esse recorte social também onde você está. Aqui eu estou num país onde, de entrada, enfim, começo, o sistema de educação é diferente, né? As desigualdades tão extremas no Brasil de acesso são menores. Você, depois da crise econômica de 2008, aumentou um pouco a diferença, mas as diferenças de classe na Espanha não são nem sonho comparáveis com a América Latina em geral e o Brasil em particular. Não são. Você tem um sistema onde há uma maior diversidade de pessoas com origens muito diversas, migrantes, não migrantes, o que é uma minoria, não quer dizer que não existem problemas e não existam xenofobia, racismo, etc, etc. Isso é igual em tudo quanto é lugar, com determinados momentos piores ou melhores. Mas serve para a gente entender que você pode ter dentro de uma sala de aula o filho de um juiz e o filho de um limpador, um trabalhador braçal, né? Quer dizer, a origem social das famílias não condicionam o público que você tem em sala de aula. Aqui, já no Brasil, isso era muito raro de acontecer. Não quer dizer que não acontecesse. Então, você comparar essas realidades, ele é muito difícil, porque você tem a tendência de ser injusto. Tá. O país é diferente,
contexto é diferente, e o período histórico é diferente, né? Eu estou aqui em 2025, e eu estive lá até 2021, quer dizer, fisicamente até 2018, 19, depois veio pandemia, tudo aquela coisa, eu mudei para cá, comecei aqui em 2021, na Autônoma de Barcelona, quando deixei a SPM. Então é muito complicado estabelecer uma comparação. O que eu posso dizer é que na graduação, na SPM, eu sempre aprendi muito com os alunos, até porque eu nunca pertencia à classe social que eles pertenciam. E isso também acho que é um fator de aprendizado, de expectativas, de realizações, etc. Tive alunos excelentes, excepcionais. Um deles até se doutorou há 2 dias atrás, fez mestrado em Cambridge. Acredito que tenha sido o melhor aluno que eu tive na minha vida, que é o André Rodart. Com certeza vai ser um dos maiores pesquisadores de comunicação, já é um dos jovens, fez mestrado, saiu da SPM, fez mestrado em Cambridge, começou o doutorado em Cambridge e acabou mudando no período da pandemia para a Eu me Universidade de lembro Oxford. dele. Ele foi seu aluno de iniciação científica, né, na graduação? Foi seu... Depois, aluno de graduação, do trabalho final de graduação, TCC, foi assistente meu de pesquisa. Quer dizer, foi um privilégio da vida ter encontrado pessoas como o André, e assim como ele, outros tantos alunos. E na pós-graduação, alunos excelentes, que hoje são colegas, né? Professores na UNB, Beatriz Beraldo, foi a minha aluna de mestrado, mas uma pesquisadora 10 mil vezes melhor que eu. Beatriz Beraldo é uma das grandes pesquisadoras sobre consumo e feminismo, está na UNB, professor do curso de publicidade da UNB. Privilégio. Quando você começa a olhar para trás, retrospectivamente, ver isso, é um grande privilégio. Aqui não é diferente. Com um contexto social que não é comparável, com um perfil de aluno que não é comparável, uma nota de acesso no vestibular, no curso de jornalismo, é uma das 10 notas mais altas, né? Então você tem um perfil de um aluno que intelectualmente ele é muito potente, e são alunos excepcionais que há 4 anos, né, esse é o meu quarto curso acadêmico, você já começa a encontrar os seus ex-alunos em programas de televisão, programas de produtores audiovisuais, com projetos de inovação midiática, e você fala, meu Deus, eu fui aluno, fui professor desse aluno, mas eu deveria ter sido aluno dele, né? Aprendi muito e continuo aprendendo. Esse é um privilégio da carreira, né? De quando você acolhe a docência, você acaba tendo, no meu caso, muita sorte de viver em espaços privilegiados. E espero continuar aprendendo com os alunos, né? A gente é que aprende. Eu fui aluna do Luiz Pérez no mestrado e aulas inesquecíveis. Eu queria... Mas isso é que tá. Você foi minha aluna, mas repare o quanto que eu aprendi com você. Uma coisa que eu tenho que dizer aqui e reconhecer em público, eu não sabia falar, continuo sem saber fazer entrevista. Perdi a prática, como ela pode reparar. Mas a Regina fazia um media training com a gente, ensinava a professora a falar melhor, né? Se algo melhorei na minha articulação e na capacidade de comunicar, em grande medida foi graças a Regina. É que é o oposto, né? Os discursos na área científica, eles se aprofundam, eles são longos, né? E aí, quando você precisava dar uma entrevista para uma grande emissora de TV ou para um jornal da grande imprensa, enfim, aí eles vão usar aquele trechinho minúsculo da sua fala, né? Então tem que ter um poder ali de concisão, mas é o meio, né? É o meio que Eu dita. acho que a vontade de aprender, né? Quando a gente perde a vontade de aprender, a gente perde a vontade
perde a razão de ser do conhecimento, né? Essa razão ela é que move a pesquisa, mas também que move a docência É. em si. Queria destacar aqui para quem está nos assistindo os 2 livros de autoria do Luiz Pérez, aqui o Éticas em Rede, Políticas de Privacidade e Moralidades Públicas, em coautoria, vocês são organizadores, na verdade, né? Junto com o Juan Botella Corral, que tem uma série de artigos, esse é um pouco mais acadêmico, né, Luiz? Para quem quer se aprofundar um pouco nessas questões, e aí tem artigos de vários pesquisadores que recortavam vários temas diferentes, mas sempre sobre essa ótica aqui das éticas em rede. E ali, o Reputação, um eu fora do meu alcance, que você escreveu junto com o Clóvis de Barros Filho. Você foi aluno dele na ECA, né? Fui aluno dele, né, quando ele começou a dar aula na ECA no século passado, transição final do século passado, começo desse século. Privilégio também da vida, né? É, Clóvis é uma das grandes pessoas com as quais eu tenho o privilégio da amizade e com quem eu tive a possibilidade de aprender, e tenho ainda, né, de aprender muito. Isso é muito legal. o Clóvis é. Eu estava assistindo uma entrevista dele há pouquíssimo tempo e ele se autodefine como um explicador. Eu achei muito curioso isso. Conta um pouco para quem está nos assistindo, Luiz, por favor, porque esse livro, Reputação, Um Eu Fora do Meu Alcance, que você escreveu com o Clóvis, ele já é completamente diferente, né? Ele não é um livro com textos acadêmicos, ele tem uma linguagem mais fluida, assim, para quem não é pesquisador, mas tem uma abordagem muito curiosa, né? Porque essa questão da reputação também ela foge do senso comum, né? Então, sobre reputação, me incomodava muito, nos incomodava muito, todos esses manuais criados por gurus, né? 10 pontos para manter uma boa reputação. O que fazer se você fez merda e tem uma crise, etc, etc. E, academicamente, eu fiz graduação em Relações Públicas, que é um curso que, teoricamente, se ensina sobre essas questões. E eu tive professoras péssimas na graduação sobre essa matéria. Não vou falar o nome delas, porque seria minar a reputação das professoras, que basicamente se dedicavam à reprodução, à crítica de manuais de marketing, manuais de reputação, o que fazer, 10 passos para fazer a gestão de crise na sua empresa, regra de ouro número 1, fazer tal coisa, regra de ouro número 2, fazer tal coisa. E, ao mesmo tempo, assim como o Clóvis, grande parte da minha formação na Escola de Comunicações e Artes, da UNECA USP, foi com outros professores sensacionais, professores revolucionários, de uma capacidade intelectual maravilhosa, que transformaram radicalmente quem eu sou, né? Professores como Maria Aparecida Bacega, Maria de Lourdes Motter, Imaculata Vassalo, Adilson Citelli, por citar aqui apenas 4 daqueles que ensinavam os alunos a pensar, e eles eram professores do que a gente chamava ciclo básico, ensinavam linguística, e a gente saía aplicando aquilo para tudo quanto é lado e começava a ver que aquelas teorias do marketing de você aplicar 10 passos não tinham o menor sentido. Não eram modelos acríticos criados para receita de bolo, mas não para gerir uma crise comunicacional. E com o Clóvis, ele recebeu um convite para escrever sobre reputação, não queria fazer, aí me chamou, eu não queria fazer, eu não sou palestrante, eu não sou explicador, eu sou um professor e sou pesquisador. Eu falei, Clóvis, mas eu não sei escrever essas coisas nessa linguagem que você escreve. Ele falou, não, você fique tranquilo que a gente faz, tal, tal, tal. Então o mérito, até imitei ele aqui, o mérito é dele.
Clóvis. Se esse livro chegar em algum lugar, o mérito é dele. Porque até os textos que eu passava para ele eram textos incompreensíveis, ilegíveis, né? E aí houve todo um trabalho de que eu pudesse aprender como escrever de uma linguagem mais solta. E esse livro, basicamente, o que a gente faz é pegar essas teorias da linguagem e dizer, olha, a reputação como fenômeno é um fenômeno discursivo que precisa ser entendido como tal. Esse é um dos pilares do livro. Entender a reputação como aquilo que falam de você. E você não controla. Eu não controlo o que a Regina vai falar de mim. Eu controlo o que eu falo sobre a Regina, mas não o que a Regina fala sobre mim. Eu posso falar sobre mim mesmo, mas nunca terá o mesmo poder do que a Regina falando sobre mim. Essa ideia tão básica, que é parte dos princípios fundamentais da sociolinguística, que o pessoal da linguística que estiver escutando esse podcast, se é que tem alguém escutando, porque eles devem estar lendo Saussure, não devem estar escutando podcast. Mas enfim, se derem uma pausa... Não sei, espero que escutem também. Escutem aqui, falarão, isso é óbvio. Pois é, esse é o primeiro ponto que a gente ataca no livro. E o segundo é toda uma visão muito redutora de todo o debate ético em torno da reputação. Para você ter uma boa reputação é preciso ser ético. Mas a gente fala, mas o que é isso, ser ético? Ninguém é ético, né? As pessoas têm ações éticas. Ninguém é ético tomando café. Ninguém é ético 24 horas por dia. A ética é um processo de construção a partir das nossas interações, a partir de valores em disputas, a partir de situações de conflito, de deveres morais opostos e de acordos, né, cumulativos que vamos construindo, etc, etc. Então a gente desmonta os dois grandes eixos das teorias sobre a reputação. Primeiro, trazendo a ideia de que a reputação é um fenômeno discursivo, e segundo, que se há algo de ética, é preciso desfazer todos os a prioris da ética e dos moralismos, né? Muito do debate sobre a reputação tem embutido um certo moralismo, de impor determinadas morais como sendo a boa, aquela que vai deixar você bem na fita, né? Perdão. E aí a gente construiu esse livro. Ele é um livro mais dialogado, cheio de piadinhas, mérito do Clóvis, com uma linguagem muito explicativa, acessível, graças à genialidade do Clóvis, né? É curioso, porque lendo esse livro, tem horas que eu escuto você falando e tem horas que eu escuto o Clóvis falando perfeitamente, assim. Eu acho que dá para identificar ali onde está um, onde está o outro. É muito divertido mesmo. Então, Luiz, vamos... Lerem. Eu também, por favor. Queria agradecer muito o seu tempo e sua paciência com as minhas perguntas quilométricas aqui, 5 perguntas em uma. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. E, Luiz, se você depois tiver alguma pesquisa nova, enfim, algo que queira nos contar, o programa está aberto. Volte. Muito obrigado, Regina, e um abraço para você, um abraço muito forte, muito carinhoso para você e para toda a sua audiência. E só para fechar, essa semana a Bacega faria 82 anos, que nós estamos gravando, né, nessa semana de aniversário dela. Então lembrei muito dela também. Bacega, que foi professora do Luiz Pérez, foi colega dele no programa de pós-graduação da SPM, foi minha orientadora, foi um privilégio incalculável, né? E que nos deixou em 2020... 2019? Em janeiro de 2019. Ela foi poupada daqueles anos de Bolsonaro, de pandemia, né? Seria, acho que, muito difícil para ela passar por... Ela que passou pela ditadura, que foi presa, né? Que ficou no DOI-CODE. Acho que ter vivido aquilo tudo teria sido muito difícil, né, Luiz? Mas ainda estamos aqui. Nós estamos. Obrigada, Luiz. Um abraço, Regina. Obrigado a você.
E obrigada a você que ficou conosco até agora. Não esqueça de curtir se você gostou dessa entrevista, compartilhe, aperte o sininho que para nós é muito importante. Muito obrigada.